Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei quando, nem que horas vocês estão assistindo essa live, mas sejam todos muito bem-vindos. Oi, Rô, tudo bem? A Edna, sejam bem-vindos. Antes de começar a falar, realmente, vou até colocar aqui o tema hoje. Não coloquei antes, mas vou colocar aqui nos comentários e fixar os comentários sobre como o corpo da mulher muda no pós-parto, né? Depois da maternidade. Eu acho que é legal colocar meu corpo após a maternidade. Eu decidi falar isso hoje no segundo dia de live, porque realmente fixar comentário. É uma das questões e das queixas mais comuns no consultório de pediatria, porque as mães é onde elas se abrem realmente, é onde elas mostram as suas dores, as suas angústias ali logo no puerpério, nesse período pós-parto inicial, muito próximo, e tem essa questão de novo, da rede social, de mulheres que voltaram muito rápido com o corpo e tem uma barriga chapada, sem estria, sem celulite. E a mulher que não está assim, ela se pergunta por que eu não estou assim? Por que eu pari há 3 semanas, 1 mês e ainda continuo com o meu corpo desse jeito? Às vezes não, né, demora um pouco mais até, né? A gente tá falando aqui, eu falei nesse sentido de puerpério imediato, que tá ali os 28 dias, mas tem mulheres que não se encontram e não se reconhecem depois da maternidade, por inúmeros motivos, e a gente vai comentar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre a importância de olhar com bons olhos para o seu corpo, para o seu processo, para o que aconteceu dentro de você e o que você pode fazer com isso agora. Primeiro, antes de qualquer coisa, quero trazer com vocês uma reflexão de que a mulher na queda. Por que eu falo isso? Porque só nós conseguimos mudar o corpo para gerar uma vida. Vocês imaginam que dentro do seu corpo nasceu um dedinho, um vaso, um rim, um coração, um cérebro, um pulmão, uma bexiga, cada centímetro, cabelo, cílios, unha, tudo estava sendo gerado ali dentro do seu corpo. O seu corpo estava usando todos os nutrientes que você estava ingerindo para colocar ali dentro daquele ser que estava em construção, em desenvolvimento. E somente a mulher nasceu com esse dom de transformar, de criar a vida, de dar a vida, de formar a vida. Obviamente precisamos de um espermatozoide, obviamente precisamos de um homem e uma mulher, mas é através do corpo da mulher que tem essa recepção. Olha só, eu me abro para você se nutrir de mim, eu me abro para você se desenvolver em mim até o momento que você estiver pronto, filho. Lembra que o parto não é quando a mãe quer, é quando a criança está pronta. Então, mais uma vez, mostrando o quanto é importante que nós, mulheres, tenhamos esse poder de resiliência de eu gero a vida, eu me dou e permito que essa criança viva em mim, eu faço com que ela cresça da melhor forma possível e eu permito
que ela nasça. Eu permito que ela escolha a hora de nascer. Eu permito que ela decida a hora que ela vai nascer. Então, tenha mais paciência com você e com o seu corpo quando a gente quiser voltar ao corpo que você tinha antes da gestação, antes de engravidar, antes de parir. São formas diferentes. De novo, lembra, a gente sempre vai relembrando coisas que a gente já falou e vai ficando cada vez mais fácil quando começar a gerar uma angústia de cadê o meu corpo? Eu quero a minha barriga, eu quero o meu braço, eu quero o meu rosto, eu quero a minha perna, eu quero a minha bunda. Olha lá, faz o Ho'oponopono que a gente falou ontem. Presta atenção em tudo que aconteceu no seu corpo, como ele se movimentou, como ele se expandiu para gerar, acolher e dar à luz a essa vida. Então, de verdade, quero que vocês reconheçam a grandeza de ser mulher e de gerar e de poder gerar. Segundo, muita coisa acontece. Se a gente for parar para ver fisiologicamente, eu acho que não é o motivo aqui. Aqui não é uma aula de anatomia, não é uma aula de para estudantes de medicina para falar para vocês, por exemplo, quais são as mudanças na biologia que acontece dentro do corpo para até nascer. Mas eu acredito. Presta atenção, você que foi mãe. O quanto você sentiu, por exemplo, o seu centro de gravidade indo lá para frente e você se arqueando para trás para não cair. Porque se você não fizesse essa hiperlordose atrás na coluna, essa curvatura na coluna, porque a barriga tá lá na frente, você cai para frente. Então a sua coluna está sendo comprimida. O seu quadril, ele está sendo aberto e tem um bebê junto com placenta, junto com líquido amniótico que está pesando ali em cima do seu quadril. Tendão, ligamento, nervo, músculo, vaso, tudo que está ali está sendo pressionado, além de todos os órgãos, enfim, mas estou mostrando o quanto o seu corpo está sendo modificado. O seu útero o útero é do tamanho da sua mão fechada. Como que um útero vai ficar do tamanho de um bebê de 3,5 kg, que é a média de nascimento? Ele vem até aqui. Ele vem até aqui em cima, quase próximo do diafragma. E aí começa a ter, provavelmente você vai lembrar lá no finalzinho da gestação, 37, 38, 39 semanas, você não consegue nem comer, porque não tem espaço para o seu estômago. Não tem espaço para ele fazer as coisas e ali tem um bebê chutando, tem um útero gigante, então percebe quanto movimento tem no seu corpo. Por que falar tudo isso? Porque a volta disso também leva tempo. Você teve 9 meses para gerar, nutrir, acomodar e preparar esse bebê e esse neném para nascer. E agora você nasceu. Mãe, mulher, com um corpo diferente, um corpo diferente e seu, único, e também talvez demore meses para voltar. Talvez 1 ano. Talvez você encontre o seu novo eu, o seu novo corpo e saiba como melhorar isso. Mas a gente também, lembra que todo dia a gente vai trazer aqui coisas práticas para a gente fazer ao longo do tempo, tanto ao longo do mês quanto hoje, para melhorar essa questão da volta. O que eu faço para voltar? Lembra também que você ganha peso de gordura mesmo, tá? Gordura mesmo, abdominal, quadril, para nutrir. E depois que nasce, você começa a ter um balanço aí entre
perdas e ganhos, né? Você já não tem mais um bebê de 3,5 kg, você não tem uma placenta de quase 1 quilo, você não tem líquido amniótico. Então, vamos pensar aí, 5, 6 quilos do seu peso cai. E sobra um pouco de edema, de inchaço, de gordura, que ao longo do puerpério e da maternidade você vai perdendo se a gente fizer algumas coisas equilibradas, né? Nesse momento de pós-parto, é muito difícil você pensar em... Não é dieta, não é para fazer dieta, não é para fazer restrição alimentar drástica, não é para fazer nada disso. Porque você precisa se alimentar, porque você precisa produzir leite, você precisa dar o leite, né? Então não é legal fazer restrição alimentar, mas é interessante que você consiga, no mínimo, se alimentar, porque nem isso muitas vezes vocês conseguem. Às vezes eu pergunto nas consultas, você tá comendo? Nossa, às vezes eu esqueço de comer. De tão ali na rotina do dia a dia e na loucura do dia a dia, esquece de comer. E aí vira, quando vai comer, come coisas que não são tão saudáveis, coisas rápidas, coisas mais fáceis, porque tá ali naquele processo de amamentação, coloca pra dormir, sono, só dorme no colo, e o neném que demanda e esquece de comer. Então, uma das coisas que é super importante que a gente trabalhe aqui com vocês é a alimentação. Então, como que eu vou voltar com o meu corpo ou me olhar melhor com o meu corpo pro meu corpo depois da maternidade? Lembra sempre de olhar para a sua alimentação. E aí, quando eu falo olhar, não é só, eu me alimento bem. Não, escreve. Lembra? Tudo que é escrito é lembrado. Se só de esperar da nossa mente, a gente não lembra. Então, escreve uma semana. Tudo que você come. Café da manhã, eu comi ovo com abacate e cuscuz. Comi pão com manteiga, café com leite e açúcar. Comi... o que você comeu no café da manhã? No lanche da manhã, no almoço, no lanche da tarde, na janta, na ceia, nas besteiras, no final de semana, na pizza. Vai anotando tudo o que você come. Por quê? Quando a gente para olhar depois de uma semana, fala, nossa, é verdade, tô tomando muito leite, tô comendo muito pão, tô comendo muito carboidrato, tô comendo pouca proteína, que é uma coisa que a gente vai ver lá mais pra frente. Tô comendo pouca proteína, não tô me alimentando bem. Ok, então, vamos conseguir ver isso quando você faz um diário alimentar. Obviamente é muito, tudo, né, tá ali se estiver no puerpério recente, vai ter muita mudança hormonal, você não vai conseguir nem pensar nisso, mas você vai começar a se questionar no seu corpo, a partir do momento que você começar a se questionar e olhar no espelho e falar, não tá legal, não é assim que eu quero, não é assim que eu gosto, começando. Primeira coisa que você faz é o diário alimentar. Segundo, observa sempre como está a sua hidratação. Hidratação não é só beber água. Muitas vezes a gente acha que bebe muita água, mas não tem quantificado essa quantidade de água, né? Não, eu bebo muito. Quanto? 2 garrafas? 3 garrafas? É difícil quantificar. Então, para um corpo conseguir depurar metabólitos, gordura, metais pesados, o fígado conseguir trabalhar bem, o rim trabalhar bem, o cérebro trabalhar bem, eu preciso de água. Então, pelo menos 3 litros de água. De 2 a 3 litros de água. Se você está amamentando, você precisa de 3 litros de água. Por quê? Porque você vai consumir a amamentação demanda muito e isso vai precisar aumentar essa quantidade. E não só água livre, tá? Uma das lives, na semana que vem, eu vou falar sobre
sal integral. Numa dessas águas que você colocar, numa dessas garrafinhas, coloca uma pitada de sal integral. Sal integral, sal marinho, não o sal de cozinha, tá? Então coloca uma pitada de sal integral, porque o sal integral ele tem mais de 80 nutrientes e minerais que hidratam eles, como o eletrólito, o Gatorade, natural. E não fica salgada, não é uma água que fica salgada, tá? Então, numa dessas garrafinhas, na primeira garrafinha, por exemplo, da manhã, já coloca uma pitada de sal integral e toma essa garrafinha, mas pelo menos 3 litros de água. Além disso, como eu falei, quando a gente coloca, escreve e olha o que a gente está comendo, a gente percebe, por exemplo, que não está comendo a quantidade suficiente de proteína. E é a proteína que nos dá saciedade e dá motivação e faz com que tenha músculo e faz com que tenha ação ali da glicose, né? Então, é importante que tenha uma quantidade maior de proteína, principalmente nessa fase em que está amamentando e que você quer ajudar o seu corpo a voltar aí ao peso ou a sua forma, a sua nova forma. Mas, para isso, precisa de proteína. Então, proteína no café da manhã, proteína no almoço, proteína no jantar e, de preferência, proteínas no lanches. Por quê? Porque eu preciso de 30 gramas em cada refeição para dar uma média de 90 gramas por dia. E para você que tem, que quer emagrecer, que quer aumentar a massa magra, você precisa ter aí entre 1,5 grama e 2 gramas por quilo de peso. Então, se você tem 50 quilos, você precisa de 100 gramas de proteína. E não é um bife, óbvio. Um ovo tem 7 gramas de proteína. Se você quiser comer 30, você precisa de pelo menos 4 ovos de manhã. É difícil. Nossa, enche muito, né? Então, 2 ovos, né? 2 ovos e no lanche da manhã um shake de proteína. Ou faz 2 ovos, que dá 14, na manhã você toma a creatina, por exemplo, com o Mix Right ou aminoácidos essenciais. Você come alguma coisa com tofu ou com hummus, que são proteínas vegetais. No almoço, preze pela proteína animal, mas se você for onívora, se você for vegetariana, vegetariana, vegana, preze pela proteína, tofu, tempê, muito bom também, tem bastante proteína, quinoa tem bastante proteína, mas se for onívora, maior quantidade de proteína no prato do que arroz e feijão, tá? Por quê? Arroz e feijão é importante, é carboidrato, te dá energia, mas a proteína vai te dar massa muscular e saciedade por mais tempo, diminuindo e melhorando a desbiose, né? Então, diminui, por exemplo, o aumento de bactérias ruins e parasitas, enfim, ali, que possa estar tendo no seu intestino. A diminuição do doce e do carboidrato vai fazer com que regule isso, tá? Então, aumentar a quantidade de proteína no seu dia vai ajudar a ter mais massa, mais saciedade, menos vontade e fúria por doce. Outra coisa que é interessante que vocês façam obviamente, que a gente falou, a fruta, né? Usar a fruta como fonte de açúcar para dar energia e dar essa saciedade, sem ter um índice glicêmico muito alto, né? Porque o que vocês querem, e eu também quero em momentos de estresse, que é um momento agora, né, de maternidade, puerpério, privação de sono, dúvidas, pressão, volta ao trabalho, estoque de leite, será que eu tenho leite? Não tenho, tantas coisas acontecendo que o estresse tá lá no alto, você pede às vezes mais doce.
E aí o corpo quer doce, quer coisas doces. E aí tentar achar, por exemplo, a tâmara, que é uma fruta extremamente doce, banana no micro-ondas, que ela fica mais doce. Banana amassada com aveia, você pode colocar, por exemplo, fazer alguns cookies. Você coloca no forno e vira bolachinha, e aí você vai comendo. Muffins, né, de panqueca, muffins de banana também, de mirtilo, com uva passa, que você pode fazer para comer e tentar trabalhar aí essa fúria de doce, porque o doce que a gente vai querer é chocolate, é excesso de leite, é excesso de gordura, que vai fazer um pico glicêmico, que vai dar fome muito mais rápido depois, e aí vai piorar essa queima e esse gasto energético. Lembra que você está amamentando, quando você amamenta você gasta muito e a gente precisa equilibrar o quanto consome para você conseguir ali. Você está gastando muito, você vai perder mais se você não consumir tanto, tá? Lembrando que o nosso objetivo no começo da vida desse bebê não é que você emagreça, não é que você emagreça a todo custo, mas que você ofereça para ele todos os nutrientes que ele precisa. Para isso também você precisa se alimentar, descansar, beber água e suplementar, né? Lembra da suplementação também. Então, pensando na suplementação, a suplementação deveria ser melhor e bem estruturada desde antes da gestação, né? Desde antes da concepção, durante a concepção e agora no puerpério. E aí a gente pensa em quê? Principalmente vitamina D, que é super importante, B12, ômega 3. Ômega 3 para você que quer emagrecer, que nem emagrecer, vai, que você quer voltar ao seu corpo, você quer voltar à sua forma, você quer dar mais ânimo para a sua vida, o ômega 3, ele vai te dar esse poder anti-inflamatório. E aí essa ação anti-inflamatória do ômega 3 vai ajudar também a queima e a quebra e o metabolismo e tudo isso que está acontecendo com você, tá? Então, ômega 3, super importante, vitamina D, magnésio, B12, proteína. Então, eu gosto dos aminoácidos essenciais, não gosto muito de whey, tá? Primeiro, porque whey é de leite e leite é extremamente inflamatório, a gente quer diminuir ao máximo a quantidade de leite que vocês comem e consomem para não ter ação no bebê. Então, whey de leite é ruim, whey de bife é melhor, whey vegano é melhor, whey de colágeno é melhor. Pode ser um dos três. Mas se você olhar no rótulo do whey, ele tem muito açúcar, conservante. Ah, não tem açúcar, tá bom. Tem maltodestrina, tem xilitol, tem stevia, tem algum adoçante para deixar doce e palatável, tá? Então, tem o açúcar, tem conservante, tem um monte de química ali para ficar cremoso, tem químicas. E tem uma quantidade boa também de proteína, mas a gente pode usar a mão de aminoácidos essenciais que o meu corpo não vai produzir. E algumas marcas, tá? Aminu, da Central, da Essential, que é o Aminolift, tem de algumas farmácias de manipulação que tem sites, dá para comprar também, chama essa que eu acabei de falar. Assim que eu lembrar, eu falo Mixrite. Mixrite é esse mix de aminoácidos essenciais, porque é diferente do whey, porque ele é absorvido muito mais rápido e faz um pico de utilização muito maior, tá? Então é interessante que vocês tomem também, além de creatina, todos os dias. Treinando ou não treinando, é importante que vocês tomem creatina, tá? Um scoop de creatina para melhorar tanto função de músculo quanto cerebral. Creatina é super importante para a parte cerebral.
A creatina para parte cerebral, ela precisa ser tomada todos os dias para você ver realmente melhora da parte cerebral. E para vocês, mães, isso é super importante, que vocês querem ter essa questão mais de foco, concentração, clareza mental, tem que usar pelo menos 30 dias, tá? Então, pelo menos 30 dias, todos os dias de creatina para você ver ação central. Então, a gente falou bastante da alimentação, né? Alimentação de verdade, menos industrializados, menos doces, menos, obviamente, fritura e esses industrializados ruins de salame, enfim. Pelo menos 2 litros de água, uma garrafinha ou 500 ml de água com sal integral, uma pitada de sal integral. As vitaminas, pode ser aquelas lá que você continuava na gestação, com ômega 3, ômega 3, creatina e proteína. Não, eu não sei onde comprar, eu não sei como comprar essa proteína, esse aminoácido. Usa whey. Qual whey? De bife, colágeno ou o vegano, tá? Espera só um pouquinho, porque pode ser que tenhamos latidos. Segunda coisa pra gente pensar em corpo. A gente fala em alimentação e a gente fala em atividade física. Fala, meu Deus, doutora Fê, como é que eu vou fazer atividade física? Eu tô morrendo aqui, eu tô louca. A criança tá aqui, acabou de nascer, ou a minha vida tá uma loucura, eu não consigo colocar atividade física. Atividade física é prioridade. E aí você coloca como prioridade. Não precisa, eu não tô falando pra vocês irem na Velocity e fazerem algum tempo de bike. Eu tô falando pra vocês fazerem polichinelo na sala, enquanto assistem um treino de HIIT. Levanta o joelho e abaixa. Vira de lado, sabe? Fazendo assim, movimento. Nossa, mas eu não sei o que eu faço, o neném não para de ficar no colo. Faz com ele no colo. Ele vai amar que vocês façam brincadeiras e brinquem e dancem e faça com ele no colo. Coloca no sling e agacha e sobe, agacha e sobe, agacha e sobe, agacha e sobe. Levanta a perna. Aí, ó, tô levantando a perna. Tô fazendo aqui. Levanta a perna com o neném no colo. Levanta e volta. Abre a perna e volta. Abre a perna e volta. Fala, meu Deus, vou ficar louca. São 5 minutos. Se você colocar esses 5 minutos de movimento no seu corpo, você vai dar comandos de que é importante que ele se movimente e que ele volte a ter energia, que ele volte a ter disposição. E você tá fazendo coisas por você, mesmo que seja com um neném. E óbvio que se você tiver rede de apoio, é importante que você fale, segura aí, 10 minutinhos, eu vou ali correr, eu vou ali andar, 10 minutos. O ideal seria 30 minutos por dia, todos os dias. A gente não quer o ideal, a gente quer o possível. Então, peça ajuda de alguém. Peça pro pai ficar, peça pra mãe ficar, peça pra companheira ficar, peça pra alguém ficar com a criança e vai fazer atividade física. Quando você conseguir, pensando em corpo, pensando em massa muscular, de novo, eu preciso de musculação. Eu preciso de musculação, eu preciso de fortalecimento muscular. Tá? Então, interessante 5 dias na semana. Impossível ser 5 dias. Talvez seja possível, talvez não seja possível. Faça o seu possível, mas pelo menos 2 vezes na semana a musculação. Ah, mas eu não consigo ir na academia. De novo, pega um saco de arroz e põe no braço e fica lá, fazendo 10 repetições com 1 quilo. Fala, meu Deus, mas eu na academia eu pego 5. Tá bom. Agora você
na condição que você está, no momento que você está, você só consegue fazer um. Maravilha, você vai fazer um. E, de novo, pedindo ajuda, pedindo apoio, você consegue ir para academia e fazer a sua musculação. É importante que isso aconteça, tá? E a gente vai falar um pouco sobre rotina. A gente, em algum momento dessas lives, a gente vai falar sobre rotina. E colocar a rotina lá do começo, sabe? Acorda, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Com criança tudo vai sair do planejado, vai sair da rotina. Mas é importante que você tenha mais ou menos ali programado para você conseguir também se programar nesse seu dia. Falar, nossa, eu não consegui fazer isso, mas talvez se eu mudar isso, fazer aqui, eu vou conseguir fazer de outra forma. Então isso fica muito mais fácil, tá? O corpo tá cansado. Eu sei disso. O corpo tá cansado, a mente tá cansada, a mente tá sobrecarregada, é hormônio, é deficiência nutricional, é uma criança que suga, literalmente ela suga, e eu acolho, de novo, eu acolho você, eu ouço você, eu sei da sua dor, eu não vivi essa dor, mas eu ouço e reconheço essa dor. Mas presta atenção o quanto o movimento pode te ajudar também a reorganizar. Libera endorfina, oxigena o cérebro, ajuda aí nessa percepção de você como pessoa, de você como mulher. E aí é coisa que a gente falou lá atrás, né, ontem, em outros momentos, que hoje você o quanto você é poderosa, o quanto você é boa, o quanto você é capaz, o quanto você já fez até aqui, o quanto você já conseguiu para chegar até aqui, o quanto você lutou para estar aqui. Então, tudo isso faz com que aumente uma pecinha no seu copinho de amor com você. O copinho de amor seu com você mesmo. E aí é óbvio que vão ter dias melhores, dias piores, e é importante que você consiga se perdoar e se parabenizar por isso, sabe? De verdade. Mas não deixar que, de novo, outras pessoas ditem o que é importante pra você, o que é referência pra você. A vida da outra pessoa é da outra pessoa, o corpo da outra pessoa é da outra pessoa. A recuperação dela é dela, não é sua. Não é a sua gestação, não é o seu filho, não é o seu corpo, não é a sua forma de viver, mas é importante que você solte isso, né? Que você consiga tirar isso, desvencilhar isso para conseguir olhar para você. E, de novo, sempre olhando você para uma perspectiva nova. Hoje você é uma nova mulher, que talvez você não tenha o mesmo tempo, o mesmo corpo que você tinha antes. E tá tudo bem. Hoje você tem mais quadril. Hoje você tem um pouco mais porque o seu corpo mudou. Hoje você tem um pouco mais de distribuição. E não vai ser para sempre. Mas agora, percebe o que você consegue olhar. O que você consegue trabalhar. O que você consegue tratar. Então, hoje você consegue melhorar a alimentação? Consegue fazer uma atividade física? Quando você estiver mais estável do ponto de vista de mudanças hormonais e de vida, tem tratamento para lipedema, tem tratamento para gordura localizada, tem tratamento para abdômen, se tiver com muita pele, tem tratamento para estria, tem tratamento para tudo. Tudo que cai tem como subir. Tem tratamento pra flacidez de mama. Ai, vai fazer cirurgia? Vai. Se precisar faz. Mas não é agora, né? Não é nesse momento. Não é tentando ter o corpo ou ver o corpo como
como tinha antes. É um novo corpo e conforme vai passando o tempo, você vai percebendo o que fica e como você se acha, como você se vê com isso, né? Então, eu quero trazer aqui essas reflexões para vocês e essas orientações mesmo, né? Práticas para vocês pensarem onde vocês podem melhorar. Todas nós precisamos e podemos melhorar em vários aspectos. Mas, se em algum momento eu olhei pro meu corpo depois da maternidade e falei, não tá legal, eu não tô gostando do que eu tô vendo, primeiro, por que eu não tô gostando? Será que eu tô me comparando com alguém? Eu tenho uma referência? O que eu não gosto? O que tá acontecendo? Segundo, realmente não é isso, não quero, não gosto. Ok, o que eu posso fazer para melhorar e como eu posso melhorar? E aí não só o outro. Em algum momento a gente pode falar de canetas, a gente pode falar de outras formas. Não recomendo para gestantes, gestantes muito menos, né? Puérperas, mulheres que estão amamentando, exatamente porque esse organismo está em constante movimento. Vai ter uma mudança radical se fizer isso, tá? Então, não é o momento. Mas tem coisas para fazer, né? Vamos lá. Alimentação, olhe para sua alimentação, olhe para o que você está comendo, anota no papel um diário alimentar de 7 dias, evite os alimentos ultraprocessados, tire do seu cardápio, de preferência, pelo menos do dia da semana, glúten, leite, derivados. Mas eu não consigo. Tenta diminuir o máximo, porque isso também gera um desgaste inflamatório, intestinal, um desgaste do seu corpo, enfim. Alimentação mais natural possível, mais proteína, lembra de ter proteína em todas as refeições, mais proteína, mais água, 2 a 3 litros de água com pitadinha de sal integral, alimentação o mais natural possível e atividade física. Lembra da proteína, das proteínas que a gente falou, o aminoácido essencial ou o whey, ou creatina todos os dias, pelo menos 30 dias aí de creatina, e atividade física, tá? Atividade física para voltar aí esse metabolismo. E olhar para, eu já tô com minha criança tem 5 anos, não tô amamentando, não tô legal, já tô chegando naquela fase de transição perimenopausa, transição menopausal, talvez tenha alguma coisa aí, ok, vamos ver o que tem, precisa repor, não precisa, precisa ajustar alguma coisa no hormônio, dar alguma outra suplementação para melhorar ainda mais o seu corpo para gastos energéticos e utilização dessa gordura, dessa energia, mas lembra sempre que agora você está nutrindo um outro ser. E aí depois que você não estiver mais amamentando, que você conseguir olhar para você como mãe, como mulher, a gente vê o que precisa fazer aí com o que fica. Por exemplo, como eu falei, gordura localizada, gordura na barriga, gordura no colote, diástase, flacidez de mama, flacidez de pele. E aí vai entrar a fisioterapia, né? Vai entrar a fisioterapia abdominal, fisioterapia pélvica, para ajudar essa questão, tá certo? E eu quero dizer que a jornada de vocês é maravilhosa. É linda, 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 linda. Vocês criaram um ser perfeito, lindo e que está se desenvolvendo. Então, o seu corpo se transformou para isso. A sua mente está se transformando. A sua mente também está se transformando. Mas lembra que isso é um processo, tá? E vocês têm voz. Eu tô aqui para te ouvir, para ouvir vocês, para dar alguns insights e trazer essa lucidez
e essa senso de realidade. Não a realidade lá do Instagram, bonita, perfeita. A realidade da sua família, a sua realidade, que é diferente da realidade de qualquer outra pessoa, tá certo? Quem tá aqui, me manda um oi, conversa comigo, fala pra mim se vocês estão aqui mesmo ou só tá aberta. Me fala se vocês estão gostando, gostaram, o que ficou, qual foi pronto. Qual foi a lição do dia, o que ficou desses 40 minutos aqui que a gente conversou. Quero que vocês façam esse exercício de anotação, se vocês quiserem receber um resumo dessa live com os exercícios, com as orientações. Me manda aqui nos comentários ou... que linda! Ótimo! Ter tempo para você, isso, maravilhoso! Se você quiser o resumo dessa live e de todas as outras que virão, Edna, me manda aqui, eu quero, ou lá nesse vídeo gravado, tá? Eu fiz um grupo com as mulheres que querem esses resumos, essas gravações, e eu vou disponibilizar lá pra vocês, tá? Linda! Obrigada, meu amor. Perfeito. Eu vou falar com você pra entrar lá no grupo, tá? E aí eu vou mandando pra vocês esses resumos e orientações. Como sempre, eu faço um fechamento e, de novo, o universo é maravilhoso com a sincronicidade de tudo isso, né? Desse campo. Obrigada, Má. Esse campo maravilhoso que se coloca a partir do momento que eu me proponho a fazer essas lives, a estar aqui, a me abrir e abrir esse espaço para vocês, o campo está aberto. E aí eu pego uma das cartinhas para me inspirar e trazer para vocês o que tem, né, nesse campo. E hoje, mais uma vez, não poderia ser diferente. A cartinha foi: por favor, me olhe com bons olhos. Vou colocar aqui para vocês lembrarem. Por favor, me olhe com bons olhos. O que eu quero dizer com isso? É isso, cada um interpreta como quiser e como cai no coração, né? Me olhe com bons olhos. Mas olhe para a vida de vocês com bons olhos. Para a maternidade de vocês com bons olhos. Com o corpo de vocês. O corpo maravilhoso, o seu corpo é perfeito. A gente não imagina o que acontece dentro do nosso corpo. Dentro de cada célula ali, ó. No detalhinho do detalhinho que só Deus. Para ter o dedo dele ali, ó. E fazer tudo isso. Então o seu corpo é perfeito. E todo o seu corpo foi feito para isso, né? Então olha só. Se olhe com bons olhos. Se olhe com os melhores olhos. Né? E isso, maravilhoso. Com certeza, tá bom? Então, muito, muito, muito obrigada por estarem aqui. Amanhã eu vou fazer a live mais cedo, tá? Porque amanhã domingo. Então, domingo à noite é mais difícil, né? Vamos fazer um pouquinho mais cedo. Eu aviso vocês quando teremos a live amanhã, tá bom? Amanhã eu vou falar sobre hormônios. A variação dos hormônios na maternidade e no puerpério. O quanto essa mudança hormonal influencia nessa parte, né? O quanto o nosso
hormônios, nossos hormônios influenciam o nosso cérebro e o puerpério, tá bom? Então, muito, muito obrigada. Espero de coração que tenha sido bom, proveitoso e que vocês assistam, mandem para as pessoas que vão se beneficiar com isso também, encaminhem essa live e até amanhã.